A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre a criação do homem. Mas quando que foi o primeiro homem, Adão, foi formado? E quando Deus fez o paraíso do Éden? Então vamos ver na palavra de Deus como isso tudo começou. Vamos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 4 em diante, diz assim: Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. No 5, toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porquanto ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Amém. Então, por aí vamos tirar nossas conclusões. Deus falou de que maneira? Falou assim, né? O versículo 5 afirma que as plantas ainda não estavam na terra, né? E toda a erva do campo ainda não brotara. Significa que a formação do paraíso do Éden foi provavelmente concluída na metade do terceiro dia e meio. E não no sexto dia, né? Porque ainda não tinha nenhuma planta na terra. O paraíso foi feito algo especial. Deus fez um jardim. E nesse jardim ele plantou todo tipo de planta, de fruta que dá semente, de folhagem, de ervas. Tudo ele pôs dentro do jardim. Mas fora, a criação de Deus ainda continuava a se efetuar. E Deus estava mostrando aqui que agora no capítulo 2 vai falar a história da formação do paraíso do Éden. No capítulo 1 foi a criação do nosso mundo. E agora Deus vai mostrar quando é que foi que ele pôs o paraíso do Éden aqui na terra. Então aqui pelo que nós lemos, né, nenhuma planta ainda estava na terra ainda, nem a erva do campo havia se formado quando Deus fez o paraíso. O paraíso do Éden foi formado logo após o aparecimento da porção seca, ou seja, do aparecimento do continente único, antes do fim do terceiro dia, em que toda a erva do campo e todas as árvores e árvores frutíferas fossem criadas. Então lá, vamos voltar um pouquinho, Gênesis 1:9, para mostrar quando foi que aconteceu esse evento. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o juntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Aí foi a metade do terceiro dia. Continuando no 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, em que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. No 12. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente estiver nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã o dia terceiro. Então veja bem que na metade do final do terceiro dia, né, do meio para o final, foi quando Deus pôs o paraíso na terra. Portanto, o paraíso do Senhor foi feito na metade do terceiro dia, e não como muitos acreditam que ele foi formado no sexto dia, quando Deus criou o homem macho e fêmea. Então nós vamos entender tudo isso, porque há um mistério que envolve isso, como nós lemos lá na primeira postagem, né, dos gigantes, em Gênesis 6:4, né, que havia gigantes na terra. Mas Deus fez o homem e pôs ele no paraíso. Mas ali tinha duas árvores distintas no paraíso. Lembra que tinha a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Mas fora do paraíso ainda não chovia, porque só vinha um sereno, né, um vapor que vinha do mar e regava toda a terra. Mas no paraíso era a parte. Deus ainda fez brotar um rio que dividia em 4 braços.
Isso nós já vimos nas outras matérias, né? Então, veja que Deus, ele fez algo especial para pôr o homem ali recém-formado. Mas ele plantou duas árvores distintas lá no meio do paraíso. E diz assim, a árvore da vida. O que é a árvore da vida? A árvore da vida está associada a uma concessão da vida divina, incluindo a imortalidade. Deus a plantou no centro do paraíso, representando a imortalidade que se estendia para a vida de Adão, que estava dentro do paraíso. Enquanto Adão estava na inocência, ele era eterno. Após o pecado, Adão perdeu esse benefício dado por Deus, passando a ser mortal. Devido a essa condição, eles e sua mulher foram expulsos do paraíso, porque ele poderia tomar da árvore da vida e viver eternamente. E o pecado passaria a ser eterno, não? Só o homem puro pode tomar da árvore da vida, pois ele será dado àquele que tiver em comunhão com Deus. Gênesis 3:22 diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então veja que Deus, quando o homem cometeu o pecado, Deus proibiu, né, dele tomar da árvore da vida. Provérbios 3:18 é a árvore da vida para os que a seguram. Bem-aventurados são todos os que a retêm. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso do Senhor. Apocalipse 22. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estavam a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então hoje a árvore da vida está lá nos céus. Está lá na Jerusalém Celestial e lá é uma praça, né? Então ela está lá, ela não está mais aqui na terra. Como nós vimos também que a Arca da Aliança do Senhor também está nos céus. Agora, a árvore da ciência do bem e do mal. O que representava a árvore da ciência do bem e do mal? A árvore da ciência do bem e do mal representa a autonomia humana, a livre escolha ou livre arbítrio, representa um governo ou autoridade própria e uma independência deliberada da parte de Deus em todas as áreas da vida. Representa conhecimento humano em criar, manipular, fazer, pensar, calcular e muitos outros atributos relacionados ao Criador, pois o homem é a imagem e semelhança de Deus, tanto na aparência como no intelecto. A condição para Adão viver eternamente no paraíso era de que ele não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Foi a única ordenança imposta por Deus a ele. Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, no 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Mas o que era morrer para Adão, que era eterno? Era algo estranho, né? Adão não tinha ideia do que era isso, o que era morrer. Para ele era algo estranho. Olha lá, a tragédia da tentativa humana de se autogovernar é vista na advertência de Deus, e nessa advertência, o autogoverno do ser humano inclui tudo, de modo que a morte está incluída na existência espiritual, moral, social, relacional do ser humano e principalmente na sua existência física. Gênesis 3:3 diz assim: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, veja que Deus falou para ele não comer, que ele ia morrer. Então inclui tudo isso, né? Inclui a morte espiritual, a morte moral, social, relacional, né, do ser humano, e principalmente a sua morte física, coisa que Adão não tinha lá no paraíso. Mas vamos ver aqui como Deus fez o homem, né? O homem no paraíso, né? No terceiro dia e meio. Diz assim, Gênesis 2:15: Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra.
O homem recém-formado, Deus o pôs no jardim, portanto, o primeiro homem, Adão, foi formado logo após Deus ter formado o paraíso do Éden. Isto é, o homem Adão foi posto no paraíso, talvez no meio do terceiro dia da criação, quando Deus também formou o paraíso. Gênesis 2,7 diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No 8, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. A prova que Adão foi formado antes do sexto dia está nesse mesmo livro de Gênesis, quando Deus manda para Adão todos os animais recém-criados para que ele desse o nome a eles. Aqueles que se acham em posição de autoridade é encarregado de dar nome aos membros da comunidade, pela qual ele é responsável. Por esse motivo foi que Deus mandava todos os animais para o paraíso, para que Adão lhe desse seu nome respectivos, cada um com a sua espécie. Gênesis 2,19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, o trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, e às aves dos céus, e todo animal do campo. Veja bem que Adão teria que estar aqui antes, porque os animais foram criados no quinto e do sexto dia. E aí? Como é que Adão ia dar nome aos animais que foram já extintos? Então, comprova também que Deus fez Adão antes, antes da criação do homem, macho e fêmea, no sexto dia. Mas Deus, quando olhou, que todos os animais, vinha lá o casal para Adão dar o nome. Deus viu que faltava algo para Adão, porque ele não viu nenhum animal do paraíso que servisse para ser companheira de Adão. A mulher foi criada, ou seja, foi tirada da parte do homem para ser a sua auxiliadora, colaboradora e parte integrante da vida do homem. Na Bíblia, Deus se refere à mulher como adjuntora, que indica que a força de Adão para tudo, para que ele fosse chamado a ser e fazer, era inadequada em si mesma. A mulher representa a complementariedade do homem. O auxílio necessário da mulher é para o labor diário, procriação e apoio mútuo através do companheirismo. Gênesis 2,18, olha lá. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, ou ajudadora. Gênesis 2, versículo 20, parte B. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. 1 Coríntios 11:8. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque, no 9. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. 1 Timóteo 2,13. Porque o primeiro foi formado Adão, depois a Eva. O homem foi criado para uma prioridade e responsabilidade perante a mulher. Deus nomeou o homem como chefe da família. A esposa não deve usurpar a autoridade sobre ele e seu ofício. Então, contrariamente, o homem deve aceitar e desempenhar seu papel, não como tirano, mas como servo sob designação de Deus e sujeito a seu santo e amoroso Espírito. Gênesis 2:21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. No 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou ou edificou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomado. Veja que Deus fez a primeira anestesia geral, porque imagina serrar uma costela com um pedaço de carne. Devia doer, Mas Deus fez também a clonagem. Ele pegou de Adão e edificou a mulher ali. Então veja que Adão, quando foi tirado do pó da terra, não é que Deus fez Adão de barro.
mas ele fez com todo, ele manipulou todos os elementos da natureza, e nós somos um resumo de toda a criação de Deus, ele pôs no homem. Então tudo que tem na natureza, todos os elementos químicos, a água também, os metais, os sais, tudo tem em nosso corpo. Mas Deus fez dessa maneira e ainda fez um pouco mais. Ele pôs, quando ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, além dele soprar o fôlego de vida, ele pôs parte dele no homem, que é o Espírito de Deus que foi posto no homem. Portanto, Adão e Eva, no paraíso, eles eram perfeitos. Eles não tinham problemas de dores, não tinham cansaço, podiam andar quilômetros e quilômetros sem se exaurir seu corpo, não precisavam muito de alimentos sólidos, mas eles eram com o corpo glorificado. Era um corpo que não morria, um corpo eterno, porque veja, desde o terceiro dia e meio até agora, né, provavelmente a Eva ela foi feita entre o quinto e o sexto dia. Porque Deus, quando trouxe os animais, ele não especifica se foi no quinto ou no sexto dia. Mas os animais nós sabemos que foi feito antes, foi criado antes do homem, macho e fêmea. Mas Deus instituiu outra coisa lá no paraíso. Outra coisa, instituiu o casamento. Veja bem, Deus também instituiu o casamento desde o princípio da criação, onde ele mesmo diz: o que o homem une, o que Deus une, o homem não separe. Diz assim Gênesis 2:20. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Confirmando lá em Marcos 10:7, diz assim: Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. No 8, serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só. No 10, Marcos 10:9, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então veja que Adão tinha pai? Não. Eva tinha pai e mãe? Também não. Mas Deus instituiu o casamento, porque Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Deus já previa que Adão ia pecar, Deus já previa que tudo ia acontecer, porque se ele não pecasse, hoje nós não estaríamos aqui. Não teria sentido Deus ter criado tudo para pôr o homem e o homem está lá dentro do paraíso somente. Mas veja bem que como eles eram inocentes no paraíso, no 25, no Gênesis 2:25, e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Veja, eles andavam nus, só que lá não tinha problema de calor, de frio, lá não tinha desgaste físico, lá eles viveram milhares e milhares de anos lá dentro. Porque da criação do tempo do terceiro dia e meio até a expulsão de Adão e Eva do paraíso, passaram milhares e centenas de anos lá dentro. Então veja que eles tinham o corpo glorificado. E quando saíram, você vê que Adão viveu 930 anos. Mas isso nós vamos explicar mais para frente. Hoje ficamos por aqui. Na próxima postagem nós vamos falar do diabo, da serpente e a tentação de Eva, como tudo aconteceu. Vamos ter uma ideia de quando o diabo caiu, também lá dos céus. E vamos continuar até chegar lá em Gênesis 6:4, que havia gigantes na terra. Amém? Compartilhe aí com os irmãos, tem aí do lado a flechinha. Inscreva-se no canal, que vai ter muito mais coisas para nós sabermos e entendermos as coisas de Deus. E faz assim o joinha, para eu saber se vocês estão gostando. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, na continuação dessa série, A Criação do Homem. Amém? Deus abençoe a todos.